Olá, sétimo ano! Tudo bem, meus queridos? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com esta videoaula. Nós vamos trabalhar a questão, de ortografia. Tá? Essa matéria está no seu livro 4, estamos no terceiro trimestre, tá? Então, prepara seu material para você poder acompanhar essa aula, tá bom? Essa aula ela é muito importante, né? Porque se trata da nossa escrita. Como se usa o G, o J, o S, o Z, o SS, o cedilha, né? Como se usa essas letras? Quais são as regras? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. E elas implicam, né, na nossa escrita, sim, porque a gente precisa aprender a realizar o registro formal da nossa língua portuguesa, escrever corretamente, obedecendo as regras, né? Então vamos lá? Aí no seu livro, já pegou o livro? Na página 4? O livro 4, né? Desculpa. Livro 4, tá? Na página 82. Pega lá. A gente vai fazer alguns exercícios também, tá bom? Então pega o caderno, tá? No livro 4 a gente vai acompanhar as regras. Não há necessidade de você copiar essas regras no caderno, uma vez que você já tem aí o seu livro, mas os exercícios, pessoal, é importante que você faça, tá? É muito importante que você faça, porque a gente aprende praticando, principalmente ortografia. A gente aprende escrevendo, né? Lendo. À medida que a gente lê, quanto mais a gente lê, a gente fixa, né? E à medida que a gente escreve também. Então é importante que você pratique, tá bom? Antigamente nas salas de aula a gente fazia muito ditado, né? O ditado ele era muito legal, porque ali o aluno percebia, caramba, como é que escreve essa palavra com essa letra ou com aquela? E isso é legal, porque você acaba buscando já o conhecimento que tem em você e percebendo as suas dificuldades, né? As palavras que você ainda anda escrevendo de forma inadequada ou até fora aí da regra incorreta, né? Então vamos lá, gente. Vamos para a matéria para a gente começar logo e realizar também os exercícios, tá? Então eu tô aqui, professora Michele, junto com você, para a gente poder estudar aí as regras ortográficas, tá bom? Eu vou sair daqui para não te atrapalhar e quero a sua total atenção, gente, é sério, tá? Total atenção aqui, tá bom? Não é uma matéria que você tem que decorar, não, mas é uma matéria que você precisa ter atenção, perceber e praticar, ok? Tem que praticar, tá? Vamos lá. Emprego das letras G e J. Acompanhei comigo no seu livro, olha só. Nos substantivos que terminam com agem, igem e ugem. Então, se você tem, pensa comigo, substantivos que terminam com essas terminações, né? Com este som. Ferrugem, né? Vertigem, origem. Esse gen no final se escreve com G ou com J? G, né? Então, olha só. Contagem, aragem, coragem. Leia aí comigo, leia em voz alta. Viagem. Observe, são substantivos. Fuligem, origem, vertigem, ferrugem, tá? Então essas palavras, esses substantivos se escrevem com G. Aí, presta atenção aqui. Viagem, né? Quando for substantivo é com G. Agora, viajar, que é verbo, é com J, tá? Eu viajei a noite toda, né? Então, esse viajei aí é com J, porque é um verbo, tá? Agora, poxa, olha só, a viagem foi muito legal. A viagem foi muito legal é um substantivo, é com G. Então, você tem que prestar atenção nessas diferenças, tá bom, gente? Na nossa língua portuguesa, há algumas exceções nas regras, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Por exemplo, as palavras pagem, lagem,
e lambugem são com J e não com G, apesar de terminarem com o mesmo som das outras que a gente leu no início, né? Que é essa terminação agem, igem e ugem. Então, fique atento a algumas exceções. Pagem, lagem ou lambugem, tá bom? Essas três são com J, tá? Aqui embaixo, ó. Nas palavras terminadas em agio, égio, ígio, ógio, úgio. Como é que é isso? Refúgio, por exemplo, ó, é com G. Prestígio é com G. Contágio é com G. Estágio é com G. Relógio é com G. Pedágio é com G. Tá vendo? Vestígio, colégio, olha aí, tudo com G. Então, olha a terminação. Ágil, ígio, tá vendo? Úgio, égio, se escreve com G, tá? E aí, no seu caderno, você pode estar, para praticar, escrevendo essas palavras, né? Como se fosse um ditado, entendeu? Escreve aí no seu caderno sem olhar no livro. Contágio, pedágio, refúgio, colégio, vestígio, estágio, relógio. São todas com G, tá bom? Muito bem. Usa-se a letra J, e aqui ainda, né, falando do G e do J, vamos subir um pouquinho aqui, ó. Depois a gente vai fazer o exercício de G e J, tá? Não vou pegar o SZ agora não, vamos falar só aqui do G e do J. Ó. Usa-se a letra J nas formas verbais terminadas em jar. Arranjar, de arranjo, de arranje, tá? Despejar, despejo, despeje, viajar. Então, o que a gente observa? O que elas têm em comum? Elas são o que, gente? Verbo, não é isso mesmo? Observe aí. Elas são verbo, né? Arranjar, despejar, viajar, tá? Elas se escrevem com a letra J. Nas palavras de origens tupi, africana e árabe, ó, se escreve com J também. Por exemplo, jiboia, pajé, giló, manjericão, canjica, genipapo, tá? É tudo com J. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Então, se a palavra primeira, primitiva, é com J, então as suas derivadas também serão com J. Por exemplo, laranja, laranjeira, laranjal, é com J, tá? De loja, lojista, é com J. De cereja, cerejeira, é com J, tá bom? Varejo, varejista, é com J. Deu para entender? Tá? Então é só você associar, pensar, né, nessa ideia, nessa possibilidade, tá? Aí agora a gente vai fazer o exercício aqui, o nosso primeiro exercício sobre o G e o J. E agora você pega o seu caderno, tá? Antes, deixa eu só te passar o conceito, ó. A palavra ortografia origina-se do grego orto, que quer dizer direito, reto, exato, mais grafia, que é a ação de escrever. Em outras palavras, significa o ato de escrever direito. Então, isso que a gente está estudando aqui, ó, ortografia, é o ato de escrever direito, tá? A ortografia corresponde, na gramática de uma língua, às regras que orientam a escrita correta das palavras, ok, gente? Então, é muito importante, tá? Olha aqui. Complete com a letra G ou com a letra J. Agora é a sua hora de praticar. Vamos lá? Pega o seu caderno aí para você poder fazer a atividade. Coloque essas palavras aí e aí você vai completá-las ou com a letra G ou com a letra J, tá bom? Então, conforme você for escrevendo, você já vai colocando a letra para ganhar tempo, né? Então, vamos lá. Varejista. Escreve essa primeira aí. Letra B. Viagem.
Letra C. Majestade. Se você achar que tá indo rápido, porque a gente tá gravando aula, né? Você pausa o vídeo, tá? Depois vem corrigir. Majestade. Letra C. Na letra D. Fuligem. Fuligem. Na letra E. Vertigem. Vertigem. Na letra F. Ferrugem. Na letra G. Miragem. Na letra I. Falange. E na letra J. Laranjeira. Vamos lá? Vou repetir, hein? Varejista, viagem, majestade, fuligem, vertigem, ferrugem, miragem, falange e laranjeira. Como é que se escreve, gente? Coloca aí, G ou J. Ó, olha as regrinhas aqui da terminação gen. Agem, igem, ugem, tá? Vamos lá? Vou clicar, a resposta vai aparecer aqui. E aí você confere se você escreveu direitinho, obedecendo a regra, tá bom? 1, 2, 3 e... Aí, ó. Varejista com J. Viagem com G. Substantivo, né, gente? Majestade com J. Fuligem com G. Vertigem com G. Ferrugem com G. Miragem com G. Falange com G. Laranjeira com J. E o legal, pessoal, de trabalhar a ortografia é que não só a gente aprende a escrever, mas essa é a hora, se você se deparar com alguma palavra que você não entenda o seu significado, vai lá no dicionário, entendeu? Essa é a hora de você pesquisar, procurar saber o que ela significa, tá? É muito legal isso, é assim que a gente aprende, né? Pesquisando, buscando aí o significado. E hoje, então, com a internet, fica mais fácil você colocar lá no Google palavras sinônimas, né? Ou o significado dessas palavras, entendeu? E aí você consegue identificar o significado delas, tá legal? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, falange. De repente você escreveu aí, acertou, escreveu com G. Mas o que significa falange? O que é isso? Aí quando você vai lá pesquisar, você encontra, ó, na Grécia Antiga, corpo de infantaria espartano e macedônio. Ou seja, uma falange é qualquer corpo de tropas, tá? Viu? Interessante, né? Está aí relacionado também a essa questão das guerras, né? Pode também ser cada um dos ossos que formam os dedos da mão e dos pés. Olha que interessante. Então você vai buscando aí o significado da palavra, né? Falange, tá bom? Pode ser também no sentido de... Desculpa, faltou aqui. De coletivo, né? Pode ser uma turma, uma legião, uma multidão, tá? Então, muito bom, é muito legal isso. A gente vai buscando aí o significado e a gente vai entendendo melhor o que essas palavras querem dizer, tá? E aí, acertou? Espero que você tenha acertado esse primeiro exercício, hein? Vamos treinar, hein, pessoal? Tá bom? Agora, esse exercício aqui é do S e do Z. Então, antes da gente fazer, a gente vai aqui para o nosso livro. Ó, página 82. Vamos ver o que ele diz aí das letrinhas do S e do Z, tá? Usa-se a letra S nas palavras derivadas de outras que já apresentam S. Então, fica mais fácil, né?
É só você pensar qual é a palavra que deu origem. E aí você vai seguir o uso do S. Por exemplo, casa. Casa se escreve com S. Então, casinha, ó, casebre, tudo é com S, entendeu? Análise. Análise se escreve com S. Então, analisar, analisado, analisei. Reparou? Tudo com S. Aviso se escreve com S. Então, avisar também vai ser com S, tá? Improviso se escreve com S. Então, improvisar também será com S. E toda a sua conjugação, né? Improvisei, improvisaste, improvisou, improvisamos, tá? Liso, liso é com S, né? Então, ó, alisar também é com S, ok? Pesquisa, pesquisa é com S. Então, pesquisar, pesquisado, pesquisei, tudo vai ser com S. Entendeu? Continuando aqui, então. Página agora 83. Nos sufixos indicadores de nacionalidade, título, origem, nós vamos escrever com S. Por exemplo, inglês, inglesa, francês, francesa, japonês, japonesa, barão, baronesa, burguês, burguesa, português, portuguesa, tá? Tudo com S, ok? Nos sufixos formadores de adjetivos, ó, catarinense, amoroso, amorosa, essas terminações oso e osa com S, tá? Após os ditongos, ausência, ó, tem o que é o ditongo, gente? As duas vogais juntas na mesma sílaba, não é isso? Ao, aqui, lousa, coisa, se escreve com S. Se você ficar na dúvida, por exemplo, você está escrevendo ausência, ih, caramba, é com S ou com Z? Ausência. Aí você lembra do ditongo, né? Ah, antes tem essas duas vogais juntas aqui, então é com S, entendeu? E outra dica, ó, entre duas vogais você usa o S com som de Z, tá? Então você tem aí ausência, lousa e coisa, ok? Nas formas verbais depor e querer. Então, ó, pusemos, quis, quisemos, compus, tá? Também se escreve com S. E o Z, pessoal? Nas palavras derivadas de outras que já apresentam o Z. Então, é a mesma ideia do S, né? Se você tem palavras que já são primitivas e começam com S, elas vão seguir com S. A mesma coisa é o Z, tá? Razoável, de razão. Enraizar, de raiz. Ok? Nos sufixos formadores de substantivos abstratos, maciez, macieza, nobreza, surdez, tá? E, vamos terminar nesse aqui, ó. Nos sufixos formadores de verbos, isar e substantivos, isação. Então, colonizar, colonização, é com Z, hein, pessoal? Z, tá? Realizar com Z, realização com Z. Humanizar com Z, humanização com Z. Atualizar com Z, atualização com Z. Utilizar com Z, utilização com Z. Entendeu? Muito bem. Vamos então para o exercício emprego das letras S e Z. Partindo do pressuposto de que alguns verbos derivam de substantivos, siga o exemplo abaixo, ó. Civil. Civil é um substantivo, formou o verbo civilizar, usou o Z, tá vendo? Agora aqui, análise. Forma o verbo de análise. Analisar. Então, se análise está com S, analisar vai ser com S. Tá? Escreve aí. Catálise, catalisar. Pesquisa, pesquisar. Aviso, avisar. Paralisia, paralisar. Escreve aí que eu quero ver se você vai acertar. É com S ou é com Z? Vou te dar um tempinho aí para você escrever. Tá?
Vamos lá então para correção. Se tiver rápido, você pausa o vídeo, faz e depois volta para correção, tá? Vamos lá então, gente, ó. Analisar com S, catalisar com S, pesquisar com S, avisar com S, paralisar com S. Muito bem. Foi? Corrige aí. Tem mais um exercício aqui do lado. Tá? 2. Olha aqui. Assinale a alternativa em que todas as lacunas são preenchidas com S. Então, você tem aqui palavras, ó. E aí você tem que identificar quando se usa o S. Pobreza, chinês, realizar. Princesa, montês, civilizar. Tá? Atrasado, cortês, analisar. Suavizado, francês, economizar. Vou te dar um tempinho aí para você também identificar e escrever até você encontrar qual é a palavra. Tá? Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar cada uma delas, ó. Pobreza, chinês e realizar. Pobreza, chinês e realizar. Então, a gente tem aqui pobreza com Z, chinês com S, realizar com Z. Aproveita até para escrever essas palavras, tá, gente? Na B, princesa com S, né? Montês com S, tá? Montês com S. Civilizar. Você vai escrevendo aí para você poder já treinar, né? Civilizar com Z, tá? Civilizar com Z. E na C, atrasado com S, cortês com S, analisar com S. Epa, encontramos então? Letra C? Muito bem. O que mais? Vamos ver a próxima. Suavizado, francês e economizar. Escreve aí. Suavizado com Z, francês com S, economizar com Z. Então, aqui nós temos a letra C, né, gente? Muito bem. Quem marcou a C, acertou. Tá, gente? Isso aí. Próximo exercício, ó. O conjunto de letras do alfabeto chama-se... Qual é o nome que se dá, gente, ao conjunto de letras do alfabeto? Como é que a gente escreve de forma correta? Abecedário, 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 abecedário. Olha só, aqui não tem E, aqui tem E. Abecedaria. Qual é, gente, dessas aqui? O conjunto de letras do alfabeto chama-se... Fácil, né, pessoal? Abecedário, tá? Se você não sabia, agora você já tá sabendo. O abecedário, escreve aí, tá? Com a letra C. Abecedário é o conjunto de letras do alfabeto, ok? Próximo exercício. Também facinho, gente, presta atenção. Na frase, o lugar onde se vende carne chama-se açougue com cedilha, açougue com 2 S's, açougue com cedilha OU, azougue com um S só, porque um S só entre duas vogais tem o som de Z, então seria assim.
ou açougue, com cedilha, O-U-G-U-E? Muito bem, letra E, né, gente? Açougue, tá? Então escreve aí direitinho com a cedilha, o C, cedilha, né? O O-U-G-U-E, tá? Açougue. Foi? Muito bem. Agora, nós vamos aqui para o seu livro, página 83, tá? Tem outras regrinhas aqui. Ó, ascender, ascensão. Repara que agora nós temos o dígrafo SC, né? Tá vendo? Ascender, ascensão. E eles estão relacionados, ó, a esse ND e a esse NS. Então, se ficar na dúvida, lembra dessa correlação. Suspender, suspensão. Repara, NS, tá? E o ND. Pretender, pretensão. Compreender, compreensão. Tá? Só que aqui, ó, pretensão é com um S, tá? E compreensão é também com um S, ok? Então, essas palavras, pessoal, vocês precisam escrever, praticar, tá? Para não ficar na dúvida, né? Como é que se escreve? Então, escreve aí no seu caderno, tá? Correlação entre ND e NS. Então, ascender, tem SC e ascensão, SC e depois um S. Suspender e suspensão tem um S. Pretender e pretensão tem um S. Compreender e compreensão tem um S, tá? Aqui embaixo, correlação entre meet e miss. Então, olha só. Prometer, promessa, 2 S. Submeter, submisso, 2 S. Remeter, remessa, 2 S. Emitir, emissão, 2 S. Comprometer, compromisso, 2 S. Permitir, permissão, 2 S. É você tentar fazer essa correlação entre o match, tá vendo? As palavras que tem o match aqui, ó, prometer, match, então promessa com 2 S, tá? Emitir, tem o meet, então emissão com 2 S. Então tem coisinhas que você vai ter que tentar gravar ou começa a escrever para você poder se familiarizar e nunca mais errar, tá bom? Correlação entre o C e D e o C e o SS, ó. Ceder, você faz a correlação entre o C e o D. Ceder, cessão com 2 S's. Conceder, concessão. Exceder, XC, né? Excesso. Interceder e intercessão, tá? Relação entre o ter e tensão. Deter, detenção com cedilha. Reter, retenção com cedilha. Conter, contenção com cedilha, tá? Uso dessas palavrinhas também que causam alguma dúvida, né? Por exemplo, quando é que a gente usa o onde e o aonde? Então, olha só. Aí aqui, vamos lá. Onde? Ideia de permanência. Aonde? Ideia de movimento, tá? Vamos fazer o exercício aqui, ó. Complete com onde ou aonde. Aí você vai perceber melhor. Está a educação das pessoas. Se eu tenho uma ideia de permanência, de lugar fixo, é onde? Se eu tenho na frase uma ideia de deslocamento, de movimento, é aonde, tá? Então, nesse caso aqui, onde está a educação das pessoas? Por que onde? Porque a educação das pessoas está num lugar fixo, permanente. Onde está? Essa é a ideia. Por exemplo, aqui embaixo. Espere. Aonde você vai? Ou seja, essa pessoa está indo, então está em movimento. Então, olha aqui, aonde você vai, tá? Na terceira, vamos nos encontrar no local onde eles escolheram. Então, eles escolheram um lugar fixo. Percebeu? Então, é onde. Você sabe onde estão os alunos? Ou seja, esses alunos estão em algum lugar. Onde? Fixo. Tá?
E aqui embaixo, não sabemos, fica a tal rua, ou seja, essa rua fica em algum lugar, lugar fixo. Que rua é essa ou que lugar é esse? Onde? Percebeu, gente? Então, onde a gente usa para alugar ideias de permanência, lugares fixos, tá? E o aonde, ideia de movimento, ok? E o se não? Se não, olha só. Se não separado equivale a caso não. O se não junto equivale a mais sim, do contrário, caso contrário. É quase parecido, né? Vamos fazer aqui o exercício, ó. Se não junto. Quando esse termo é escrito junto, ele geralmente significa do contrário, caso contrário, a não ser, tá? E o se não separado, esse termo dá a ideia de caso não. E aí, gente, você substitui para poder identificar, pensa, né? Para poder saber qual que você vai usar. As razões porque não simpatizo com você são muitas. Não faça críticas negativas, senão se arrependerá. Olha aí, vamos ver qual senão a gente vai usar aqui, tá? Se não é caso não ou caso contrário? Né? Caso contrário, você vai se arrepender. Será que é isso? Então é o se não junto? Então vamos lá. O que eu disser poderá ser mal interpretado. A opção cuja sequência completa corretamente essas sentenças é, olha aqui, se não junto, né? Indicando aí o do contrário ou caso contrário. O porquê separado, você já aprendeu também o uso do porquê. Ó, as razões porque não simpatizo com você são muitas. Não faça críticas negativas, senão, ou caso contrário, se arrependerá, entendeu? O que eu disser poderá ser mal interpretado, contrário de bem, né? Esse mal aí com L, tá? Ok. E aí, gente, deixa eu ver aqui. Só para finalizar, você ainda tem aqui, ó, o emprego do por com acento e do por sem o acento, que é uma preposição, tá? Do pode, que também é um verbo, né, com acento, e o pode, tá? Então você tem que dar uma lidinha aqui no emprego do a e do a com h, que é um verbo, né? Indica aí existir, tá bom? Do fim e do afim. A expressão afim separado surge na locução a fim de, que significa para, com a finalidade de. Por exemplo, lê o livro 2 vezes a fim de compreender o mistério, ou seja, né, com a finalidade de compreender o mistério, tá? E o afim junto é um adjetivo que significa igual, né? E relaciona-se à ideia de afinidade, ó. Temos ideias afins, então afim junto, né? Ele é um adjetivo. O afim de objetivo, de finalidade é separado, tá? O agente separado e o gente, né? Esse agente separado indica aí o nós. Nós gostamos de estudar ou a gente gosta de estudar. A gente, se você usar, não coloque o verbo no plural, tá? A gente gosta ou nós gostamos. Aí sim, o nós, primeira pessoa do plural, pede o verbo no plural, tá bom? Muito bem. Então, são muitas regrinhas de ortografia, tá vendo? Tá? Ó, traz com Z. Vamos fechar aqui. O taxar com X e CH. Taxar com X significa estabelecer taxa ou preço de alguma coisa. O taxar com CH significa o quê? Acusar, né? Chamar o cara de alguma coisa. Ele taxou o cara de autoritário, entendeu? Mais com I, mais sem I. O mais sem o I é uma oposição, uma ideia contrária, adversativa, né? E o mais com I indica quantidade, tá bom? E o traz com S e o traz com Z. Cuidado com isso aqui também, que há muita confusão, tá? Ó, a palavra traz com S e acento agudo é um advérbio de lugar, né? Coloquei ali atrás, entendeu? É lugar. Agora esse traz aqui é o verbo trazer,
tá? O português sempre traz novidades, né? O professor de português sempre traz, ó, trazer novidades nas aulas. É com o Z, tá bom, gente? Essa matéria de ortografia é uma matéria bem legal, muito importante, que você precisa praticar, tá? Escrevendo a gente aprende melhor, tá bom? Então fica aí as atividades, né? Espero que você tenha feito. Caso não, você volte um pouquinho o vídeo, faça no seu caderno e escreva essas palavras no seu caderno também. Tenta brincar aí de ditado, faz um ditado aí, tá bom? E assim você vai aprendendo, tá? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Beijo.